me chamo Karina, trabalho na agência de inovação, é o setor aqui da UTFPR que cuida dessa parte da propriedade intelectual. Faz quase 7 anos que eu estou na agência de inovação, né, que eu trabalho na UTFPR e na agência. Eu sou técnica administrativa, então eu trabalho diretamente com os processos, né, com a parte burocrática aqui desses processos de propriedade intelectual dentro da UT. E desde que eu entrei, eu me apaixonei, eu também não conhecia nada de patentes, nada de propriedade intelectual, né? Então, meu primeiro contato foi quando eu ingressei na UTFPR, e eu entrei de cabeça nisso, me apaixonei, tanto que eu fiz meu doutorado nisso. Eu sou farmacêutica, né? Então, sou formada em farmácia industrial aqui na Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Fiz mestrado também em ciências farmacêuticas, dei aula muitos anos para o curso de farmácia, de biologia, aulas de química. Então, eu sou bem dessa área de saúde, né, e de biológica. E depois de um tempo cansei de tudo, né, fiz concurso, entrei na UTFPR e caí na parte de patentes. E daí, logo em seguida, eu entrei no doutorado. Então, eu terminei meu doutorado ano passado, fiz também aqui na UTFPR, mas fiz no programa que se chama o PP... Nossa, até esqueci o nome. PPGT, olha só, PPGT, o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, que é aqui em Curitiba, e fiz o meu projeto na área de patentes e transferência de tecnologia. Né? Estudei aí justamente patentes e transferência de tecnologia das instituições científicas e tecnológicas, das universidades do Paraná. Fiz uns levantamentos, entrevistas, enfim. Então, eu entendo vocês, né, e a correria que vocês estão, e a trabalheira que vocês têm aí com o mestrado ou doutorado que vocês estão, porque eu também estava passando por isso recentemente, né. E além disso, com o trabalho junto, né? Então eu fiz tudo isso, o doutorado junto com o trabalho, e fiz vários cursos, gente. Fui para o NPI, o NPI fica no Rio de Janeiro, fui para lá umas 2, 3 vezes, já fiz mais uns outros, uma meia dúzia de cursos à distância, então assim, realmente estudei bastante para entender dessa parte. E, além disso, tem a prática aí do dia a dia do trabalho, né, na agência de inovação. Então, isso que eu quero trazer para vocês e mostrar como é que funciona essa parte aqui dentro da UTFPR. Bom, para começar, ó, já coloquei até aqui a minha licença Creative Commons na minha apresentação, até saiu agora a nova política de licenciamento, né, que agora acho que antes cada pós-graduação tinha que escolher, agora acho que cada trabalho pode escolher de acordo com o grau aí, o nível de sigilo, de informações que contém, o tipo de licença que você quer dar para a sua, enfim, para a sua obra, né, qualquer obra que seja. Então, aqui eu coloquei que ela pode ser, o BY aqui quer dizer que ela pode ser reutilizada, então depois eu passo essa apresentação para vocês, vocês podem usar essas informações, podem reutilizar essas informações para o que precisarem, desde que seja de forma não comercial, então que ninguém ganhe dinheiro ou queira vender esse meu material, e desde que ele seja licenciado pelo mesmo tipo de licença. Então, o SA ali significa, né, que se vocês divulgarem esse material, que vocês também forneçam essa licença para que outras pessoas possam reutilizar. Então, agora isso é bem legal de ser utilizado, e a UTFPR adotou essa licença já faz um tempinho, para utilizar em todos os tipos de trabalhos ou apresentações da UTFPR. Bom, o que é a Agência de Inovação Tecnológica? Então, a Agência de Inovação, esse nosso setor, a AGINT, né, que a gente também chama, ela está vinculada diretamente à reitoria, né, e dentro da pró-reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias. Então, é a pró-reitoria que cuida realmente dessa relação com o mundo externo, né, da UTFPR. Então, a inovação e as patentes, a propriedade intelectual, ela está diretamente ligada a isso, que não é uma coisa, não é então somente a pesquisa que vai ficar internamente, é levar essa pesquisa para fora da universidade. Então, vocês aí, acho que já conhecem, a universidade tem 13 campi, vocês, então, aí Ponta Grossa e 2 vizinhos, alguns de Ponta Grossa, alguns de 2 vizinhos. A gente da Agência de Inovação cuida dos pedidos e da propriedade intelectual de toda a UTFPR, né? Então, nós estamos em Curitiba, mas a gente cuida, além do campus Curitiba, todos os outros, mas, porém, cada um dos campos aqui
tem um NIT, né? Então aqui a gente coloca o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica. Então o núcleo é uma pessoa, né, pelo menos, em cada campus, que é responsável de receber esses pedidos, né, ou essas dúvidas das pessoas relativas à propriedade intelectual, e que, caso tenham dúvidas, trazem, né, até a gente aqui da reitoria, que acaba atendendo todos de forma geral. E além da parte de inovação ou propriedade intelectual, a Agência de Inovação também cuida da parte de empreendedorismo, então que bom que vocês também aí na disciplina já tiveram, né, um pouco dessa parte do empreendedorismo, já devem ter ouvido falar aí do HT e da IUT, né, do Hotel Incubadora, do nosso programa de empreendedorismo e inovação. Então, o TFPR também estimula, e a Agência de Inovação, na medida do possível, tem uma pessoa aí também que ajuda a coordenar essas ações dentro da UTFPR. Que mais que a gente faz, né? Então, além desse apoio aos NITs, né, a gente pretende ou quer que os NITs, que cada pessoa no campus seja responsável, né, a dar informações aos professores e alunos de cada campus, mas nós também apoiamos eles, né, com materiais, ajudamos aí em palestras, a divulgar as atividades, as ações de empreendedorismo que eu falei, programas de formação, que é isso que eu estou fazendo agora, né? Então, a gente sempre fez isso também, cursos, palestras, seminários, de alguma forma, para alunos, professores, né? Ou grupos aí. Transferência à tecnologia, que é a parte, então, aí que a Carol falou, né? Apoio na negociação, como que a gente negocia uma tecnologia, então, a gente ajuda nessa parte. Acesso à informação, então, como eu falei até essa apresentação, nessa gravação, se eu puder disponibilizar esses materiais, a gente tem uma página de internet aqui, que tentamos colocar o máximo de informações possíveis relativo ao assunto, e a propriedade intelectual em si, que é mais do que eu vou falar para vocês hoje, sobre o que a gente faz e como que pode ser feito. Essa parte aqui, então, eu acho que vocês já tiveram com a Samaira, né? Então, eu também já assisti palestra da Samaira, ela é muito boa, né? Tem o escritório dela, é super competente na área. Então, já deve ter falado um pouquinho para vocês das patentes e dos registros. A patente pode ser patente de invenção, modelo de utilidade, as leis que regem aí cada uma dessas formas de proteção que existem no Brasil, né? Nos outros países, às vezes, é um pouquinho diferente, então, cada país tem a sua legislação e a sua forma do que e como pode ser protegido, né? E dentro de cada instituição também tem aí regulamentos do que e como também é protegido. Então, tudo está muito ligado ao direito, né? Muito ligado a leis, ao que pode, o que não pode, essa parte um pouco burocrática que a gente acaba aprendendo quando lida com esse assunto. E os registros aqui, desenho industrial, marca, indicações geográficas, cultivares, direitos autorais, software, topografia de circuitos integrados. Como vocês são da parte de biotecnologia, eu acho que o que mais interessa para vocês realmente são as patentes, né? Dentro dessa área, o que mais acontece é a patente. Vocês não vão fazer um design novo, marca dificilmente, até pode acontecer, porque a marca está diretamente ligada a qualquer coisa com empreendedorismo, né? Então, se eu criar um produto novo, uma empresa nova, eu vou ter uma marca, né? Cabe o registro aqui dessa marca, mas os outros tipos aqui estão ligados mais a outras tecnologias, né? Que não as de biotecnologia, as mais ligadas à área de biotecnologia. Esse daqui é para mostrar que tem tudo na nossa página. Então, lá no portal da UTFPR tem uma aba Inovação, Propriedade Intelectual. Aqui tem um texto enorme. No final da página tem aqui Propriedade Intelectual. Então, aqui é dividido nas 3 classificações dentro do direito. A propriedade intelectual é dividida em propriedade industrial, que aí é a mais famosa, e aqui o INPI cuida, que é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, o INPI está bem dentro disso daqui. O direito autoral, que tem uma legislação um pouco diferente, né? E, inclusive, aqui o direito autoral, ele também não é registrado no INPI, na Biblioteca Nacional, exceto os programas de computador, que apesar de serem considerados um direito autoral, são também aqui
protegidos no INPI, e proteção sui generis, que são proteções bem diferentes, a parte aqui, que é a topografia e os cultivares, principalmente, que a topografia também é no INPI. Então, o INPI abarca aqui um pouquinho de tudo. E aqui embaixo, como fazer um pedido de proteção intelectual. Então, um por um aqui, o que a UTF-PR faz, né, e protege, a gente colocou aqui, clicando, tem um passo a passo de como que são feitas essas proteções aqui na UTF-PR. Como falei para vocês, eu vou focar mais em patentes, que eu acho que é o principal aqui para vocês. Essa é a carinha aqui da nossa página, né? Então, clicando lá em inovação aqui, ó, propriedade intelectual, entrando aqui é onde vai aparecer aquelas informações que eu coloquei ali. Aqui a agência de inovação também acaba entrando, né? E leva mais informações sobre a agência e sobre os NITs, né? Então, o Núcleo de Inovação Tecnológica, como a gente chama, em cada campus da UTF-PR, tem quem é a pessoa responsável, dados de contato. Então, vocês podem, se precisarem, entrar em contato diretamente com essas pessoas, que elas vão auxiliar vocês para um novo pedido ou qualquer informação que vocês precisem nessa área. Como que acontece, então, esse processo de proteção aqui na UTF-PR? A gente fez esse folderzinho aqui há muito tempo, né, para colocar, assim, os passos básicos, né? Puxa, tem uma nova ideia, o que eu tenho que fazer? Então, o passo 1 é fazer a busca de anterioridade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai falar mais para frente um pouquinho disso, o que é, né? Então, o que é? Eu pesquisar para ver se não existe nada igual ao que eu estou fazendo, né? Daí vocês vão falar, puxa, mas eu já fiz toda a minha pesquisa bibliográfica, né? Já procurei um monte de artigos, de teses, dissertações, e realmente não tem nada, né? Eu estou confiando aqui no ineditismo da minha pesquisa, do que eu estou fazendo, né? Já está garantido, já está escrito aqui no meu trabalho, no meu projeto. Mas para patente a gente tem que ir um pouco além, né? Não basta pesquisar apenas artigos científicos, a gente tem que pesquisar outras patentes, né? Então, existe todo o universo da pesquisa bibliográfica, existe para as patentes também, né? Tal qual, igualzinho. Só que ao invés de pesquisar artigos, nós vamos pesquisar patentes. E vamos usar essas patentes, né? Então, para um novo pedido de patente, isso é bem importante, né? Essencial. Depois disso, então, puxa, realmente eu vi, não tem nada igual ao que eu fiz patenteado, passei no passo 1 aqui, passo 2, requerimento. Então, a gente tem um requerimento interno, então esse documento é interno da UTF-PR, não é um documento que vai para o NPI, é um documento para ser analisado, em que a gente precisa de informações, claro que nele traz quase todas as informações que a gente também precisa para colocar né, protocolar no NPI, mas além disso, para fazer uma análise que é feita previamente. Já explico também mais sobre isso. Terceiro passo, então, depois, preencher o requerimento, conseguir preencher tudo, se encaixa em tudo que diz ali no requerimento, beleza, posso ir para o terceiro passo, que qual que é? É redigir o meu pedido de patente, né? Então, vou falar lá no final um módulo específico de redação de patentes, como é que tem que ser essa redação, que também é como um artigo ou como uma tese, uma dissertação que tem as suas normas, tem as suas regras, né? A gente não está muito acostumado, né? Como a Carol falou, é uma coisa diferente, porque a gente está muito acostumado, principalmente os professores, a escrever artigo, quem é aluno está acostumado a que tem que fazer o projeto, o TCC, a tese, a dissertação, sempre naquele formato, normas da BNT, então aqui a gente tem as normas do NPI, né? Que tem que seguir também. E por último, então, puxa, fiz tudo isso, eu vou entrar em contato com o meu núcleo de inovação. Desculpa aqui que eu pus só o de Ponta Grossa, mas o de Dois Vizinhos vai ser DV, né? Então, NIT, tracinho, as duas siglas do campus, @utfpr.edu.br, é para eles que vocês têm que mandar essa documentação, né? Então, são eles que recebem a documentação. Não adianta mandar para mim, né? Não sou eu diretamente na agência de inovação que faço esse primeiro passo, a gente faz o depois. Então, inicialmente, se você tem alguma documentação inicial, se você está aí, acha que pode ser patente e tal, você entra em contato com o NIT, que a gente chama aqui dentro da UTF-PR, que é a pessoa responsável aí no campus. Então, cada campus, todos os campos têm esse e-mail, né? Acessam esse e-mail e vão responder por aí.
Então, com todos os documentos devidamente preenchidos, você encaminha para o NIT do campus para análise e depósito. Então, já vamos também para esses passos aí que vão acontecer depois. Então, os inventores, quem criou uma nova tecnologia, né, um pedido de patente, vão preparar essa documentação conforme ali o folderzinho que eu mostrei antes. E vão mandar isso para o NIT, né? Eu até coloquei agente aqui, porque às vezes a gente já entra nessa parte inicial, né, e já tira algumas dúvidas, ajuda alguma coisa, né, mas geralmente é o NIT que recebe essa documentação. O que o NIT vai fazer? Ele vai abrir o processo no SEI, então nós aqui no TFPR agora é tudo via SEI, né, que é o nosso sistema eletrônico de informações. Lá você cria um processo, ele vai ter um número, cada processo desses, né, e esse processo o NIT vai instruir. Então, a gente tem todo um passo a passo, que é a nossa base de conhecimento, que o NIT segue, e que também, principalmente os professores, os alunos não têm muito acesso direto ao SEI, né? Mas professores têm e podem ver, e essas informações também estão tudo no nosso site, né? Tudo lá no portal da UTF tem essas informações do que precisa. Mas é o NIT que vai ver o que ele precisa mais de documentação e vai organizar essa documentação. Aí a documentação interna da UTF-PR. O que acontece? A gente tem que ter declaração aí dos alunos, a gente tem que ter um ofício dizendo que o diretor do campus, da DIREC, que é a de Relações Empresariais, concordam e conhecem esse pedido de patente. Então, isso é para dar também uma ampla divulgação, né, e dizer que existe interesse em proteger essa tecnologia. Chegando na agência de inovação, o que vai acontecer? Vai passar pelo COAP. Então, o COAP, existe um regulamento também da UTF-PR que fala sobre isso, é o nosso Comitê de Avaliação para a Propriedade Intelectual. Toda universidade também tem, de alguma forma ou de outra, né, um comitê, que são pessoas, um grupo de pessoas, não vou dizer independentes, mas um pouquinho fora da agência de inovação. A agência de inovação participa também, mas o que eu quero dizer é que não sou eu, entendeu? O pedido não chega para mim e não sou eu que vou dizer esse sim, esse não, né? Não é assim. Então, tem um grupo de pessoas, a gente manda para avaliadores externos, pessoas ligadas àquela área da tecnologia, né? Então, tem pedidos para ter na área de alimentos, nós vamos procurar pessoas que já têm patentes com a gente, que entendem de patentes, que entendem do assunto, para julgar se aquela tecnologia é interessante ou não. Daí vocês vão perguntar, o que é esse interessante? Então, segundo o regulamento do COAP, a UTF-PR, ela vai proteger, ela pode proteger tecnologias que tenham viabilidade econômica e que tenham um interesse social, né? Então, são basicamente esses dois requisitos que constam no nosso regulamento, que uma patente, ela tem que ter viabilidade econômica e interesse social, né? Esses são os dois requisitos principais. Claro, além de todos os pré-requisitos do NPI, que a Samaira deve ter falado para vocês, que uma patente tem que ter novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, né? Então, cumprindo esses requisitos, né, a patente aí está apta a ser depositada, o NPI aceitaria essa patente, mas além disso, internamente, a gente faz essa análise aqui interna, né, discutidos em reuniões mensais que existem, para decidir se os pedidos serão depositados ou não. E alguém fala, puxa, mas pode ser que então que não queiram o meu pedido? Sim, pode ser que não queiram o seu pedido, né? E daí o que acontece? A UTF-PR abre mão dos direitos. Então, também já vou falar mais um pouquinho disso para vocês, o que é isso, né? Então, em sendo aceito, né, passou por essa reunião do COAP, passou por avaliação aí de especialistas, por esse julgamento desse grupo, né, desse comitê, os pedidos que forem aceitos voltam para a agência de inovação, né? E a gente vai pagar as taxas que tem do NPI, vai arrumar toda a documentação para ela ficar perfeitinha aí nos moldes do NPI. Para isso, às vezes, a gente, na verdade, tem um escritório, então existem escritórios de advocacia, vocês já devem ter visto por aí marcas e patentes, registros de marcas, então tem vários escritórios de marcas e patentes, esses escritórios, eles têm
claro, um know-how, né, um conhecimento muito maior que o nosso, né, nós estamos aí há poucos anos aqui na UTF-PR com as patentes, e temos ainda um número reduzido. Eles têm uma experiência aí muito mais longa, mais larga que a nossa, então a gente tem contratado escritórios dentro das possibilidades financeiras da universidade, dos recursos, dos orçamentos, que a gente sabe que também são limitados. Às vezes a gente acaba escolhendo alguns pedidos, também não tem como mandar todos, e envia para esse escritório, que ajuda, às vezes, tanto na busca de anterioridade, quanto na redação do pedido. Então, ficam pedidos muito bem escritos, mais robustos, né? E com uma chance maior de serem concedidos pelo INPI. E daí o que acontece? O final é o final, ou o começo, né? O final desse processo é depositar o pedido no INPI. Então, o INPI hoje é tudo digital, tem uma plataforma. Antigamente era físico, né? A gente tinha que ir lá, o INPI, então a sede dele é no Rio de Janeiro, mas ele tem escritórios regionais, então ele tem um escritório em Curitiba. Lá no começo, há quase 7 anos atrás, quando eu comecei, ainda era físico, a gente ia lá com 2 vias da documentação, protocolava, carimbavam tudo. Agora já faz uns 4 anos, eu acho, que já é tudo digital, né? Então a gente manda tudo digitalmente para o INPI, já recebe um número. E esse é o início do pedido de patente, né, de vocês, o começo aí do pedido. Depois tem toda a outra parte que eu também não sei se a Samaira falou, que um pedido de patente geralmente dura 20 anos, né, ele vai durar 20 anos a partir desse dia que ele foi depositado no NPI, então tem todo um trâmite aí dentro do NPI. Os 2 primeiros anos você não precisa pagar nada, depois de 2 anos você tem que começar a pagar anuidade, tem que pagar todo ano uma anuidade, depois de 3 anos você tem que pedir o exame de patente. Então tem várias taxas, vários protocolos que tem que fazer, né? E aqui a professora Maria Carolina conhece bem, é isso que ela falou, um pedido dela foi concedido recentemente, não sei se foi esse ano passado, esse ano acho que foi, Foi, né? esse ano. Esse ano. Esse ano. E o pedido é o quê? De 2013, por aí, né? 2013. De 2013, o pedido. Então, o pedido dela é de 2013 e ele foi concedido em 2021. Então, 7, 8 anos por aí, né, para ser concedido. Então, essa é uma média do NPI, de 7, agora está de 5 a 10 anos eles levam para analisar os pedidos de patente. Então, durante todo esse tempo, você tem que estar pagando. Então, tudo isso a agência de inovação faz. Então, essa é a primeira parte do nosso trabalho, e depois tem a segunda parte do nosso trabalho, que é acompanhar todos esses pedidos aí, né, junto ao INPI, para, enfim, não perder nenhum prazo, nada disso. Deixa eu só ver se eu tenho aqui. Vou passar para frente um pouquinho, mas aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Ficou um pouquinho. Então, esses são os pedidos de patente não só de patente, de todos os tipos de propriedade intelectual da UTF-PR. Até o final de 2020, a gente tinha 583 pedidos. Então, essa é outra parte do nosso trabalho, que é fazer o acompanhamento, né, desses 583 pedidos. Deles, 280 são patentes, e quase o mesmo tanto de software. Patente aqui em azulzinho, então vocês podem ver, ó, começou o primeiro pedido da UTF-PR de 2002. Começou com bem pouquinho pedido ali, né, ó, até 2011 era 2 no ano, né, era coisa pouca. 2012 começou a aumentar, 2013, ó, 2014 deu uma baixadinha, mas aqui a gente começou, né, foi para 20, foi para 30, foi para 40, então a gente está numa média aí de 40, 50 pedidos por ano. Esse número é um pouco alto, né? Considerando que muitos desses pedidos não trazem nenhum recurso, né? Não estão gerando aí recursos para o TFPR. Então, por isso também que a gente começou a analisar mais profundamente os pedidos e decidir se realmente vai ser depositado ou não, para depositar pedidos que realmente tenham algum futuro, vamos dizer assim, né? Então, já chegamos lá também. Voltando à documentação, então, quais... Karina, sim. Nós temos uma pergunta aqui, você quer responder agora? Sim, Letícia, né? Letícia, pode falar. Bom dia. Vocês estão me escutando? Sim, pode falar, Letícia.
Os 20 anos conta a partir do depósito ou depois que é aceito? A partir do depósito. Então... Nisso já perdeu 13 anos, tem só 13. Então, por exemplo, o pedido da Maria Carolina começou em 2013. Ele foi concedido esse ano, mas ele já tem 8 anos. Então, isso quer dizer, ele só tem mais 12 daqui para frente. É isso mesmo. Por quê? O que acontece? O que a lei diz? Que a partir do momento que você deposita um pedido de patente no NPI, você já tem uma expectativa de direito, né? Então, assim, você já pode usar esse pedido de patente, você já pode comercializar ele, você já pode colocar ele no mercado, você já pode negociar. O pedido de patente é para isso, né? Um pedido de patente é para você levar ele para o mercado. Você protege ele porque você quer uma exclusividade para comercializar esse pedido, né? Essa é a ideia principal, né, de uma patente. Então, nesse tempo, você já pode. Daí alguém vai falar, tá, mas você já tem exclusividade? Não, você não tem exclusividade ainda, porque você ainda não tem a carta patente, você ainda não tem aquele documento dizendo que aquilo é teu. Você tem no que se chama no direito a expectativa, né? Você acha que aquilo vai ser concedido. Então, se outras empresas quiserem também comercializar o teu pedido de patente, você pode até tentar ir lá brigar, alguma coisa assim, mas você não pode impedir. Porém, a partir do dia que sair a carta patente, por exemplo, aí o pedido da Carol, e agora é dela aquele pedido, ela pode falar com empresas que estavam comercializando aquele pedido e a empresa vai ter que pagar royalties para ela retroativo, desde a época que ela está comercializando, porque aquilo é dela desde 2013. Mas só agora em 2021 que eu fiquei sabendo que aquilo era meu desde 2013. É mais ou menos isso. A lei de propriedade industrial, ela tem, na verdade, um dispositivo que, por causa desses atrasos não, né? Por causa dessa demora, vamos dizer assim, do NPI, dizendo que um pedido de patente depois de concedido, pelo menos ele duraria 10 anos, né? Então, vamos supor, se um pedido demorasse mais de 10 anos para ser analisado, como já aconteceu, o nosso pedido de 2002, por exemplo, ele foi concedido lá por 2015 ou 2016. Então, ele demorou, naquela época era mais atrasado ainda, agora está um pouquinho mais rápido as coisas. Então, ele demorou 13 anos para ser concedido, ele teria só mais 7 de proteção. Então, segundo esse dispositivo da lei, não, ele teve mais 10, né? Então, ele acabou ficando com 23 no total. Porém, o STF, este ano, agora, não me lembro em que mês, junho, julho, foi recentemente, eles julgaram isso, né? Então, o STF agora está, enfim, se metendo em várias coisas. Houve aí, principalmente agora por causa do Covid e de vacinas do Covid, que são todas patenteadas, né? A indústria farmacêutica usa muito a patente aí para seus novos medicamentos, né? Colocou que tirou esse dispositivo da lei. Então, falou assim, ele não vale mais. Então, essa lei, ela é de 1996, a Lei de Propriedade Industrial, valia isso até este ano, e agora faz aí um meio ano que não vale mais, o STF tirou e falou assim, o prazo máximo de uma patente é 20 anos. Nunca vai passar de 20 anos. Independente se demorou 5, 10, 15 ou 18 para o NPI analisar. Se demorou 18, vai ter só mais 2. Pronto, acabou. Então, 20 anos a partir da data de depósito, infelizmente, né? Muita gente às vezes pergunta, puxa, mas é ruim, né? Demora 10 anos para conceder, e daí quando eu fico sabendo que está concedido, só tem mais 10, né? Enfim, em outros países não é tão diferente. Eu quero dizer que em torno de 3, 4, 5 anos, pelo menos, vai demorar. Dificilmente um país... porque existe um período de sigilo, toda patente, isso é uma norma meio que mundial, toda patente, quando ela é depositada, ela tem que ficar 1 ano e meio em sigilo, os documentos dela não são divulgados, nem o título, então, eu deposito no NPI aquela documentação, e aquela documentação 1 ano e meio fica guardada com o NPI, ninguém sabe, só tem um número, só, por exemplo, da UTFPR, vai aparecer lá, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o número é BR 10/2021 014-18-2. Pronto. Não aparece título, não aparece o nome dos inventores, não aparece documento nenhum, ninguém tem acesso,
né? Então, esse 1 ano e meio seria o tempo para você desenvolver ela, né? Transferir ou colocar ela no mercado, né? E ter essa vantagem, vamos dizer assim, perante os seus concorrentes. Depois de 1 ano e meio, esses documentos ficam disponíveis. Então, passou 18 meses que você depositou teu pedido de patente, o teu pedido de patente, tal qual está aqui, ó, o teu relatório descritivo, reivindicações, resumo, desenho, eles ficam disponíveis, né? Então, qualquer um pode entrar lá no banco de patentes, aqui no Brasil, do INPI, e ter acesso a essa documentação. Então, por exemplo, o pedido aí da Maria Carolina, que a gente está usando de exemplo, de 2013, lá na metade de 2014, enfim, não sei exatamente né, em que mês que foi, esse documento já estava disponível. Então, qualquer um tem acesso. As empresas, para elas é ótimo, porque elas podem começar a ler, a entender a tua tecnologia, e elas podem começar a desenvolver, ou às vezes coisa melhor, ou às vezes igual, né? Porque isso vai funcionar, teoricamente, esses documentos, eles têm que ser tão detalhados quanto um técnico no assunto possa entender do documento, possa conseguir fazer, né, reproduzir aquilo ali em outro lugar. Então, eles têm que ser muito detalhados. Você fala, puxa, então para que serve? Para que eu vou detalhar tudo e entregar de bandeja, né, o ouro? Então, mais ou menos essa é a troca da patente. Eu me comprometo a descrever exatamente como é que faz a minha patente, né? Todo mundo vai ter acesso a isso, porém, eu estou pedindo no NPI que isso seja exclusivo para mim por 20 anos, né? Então, se eu ganhar a patente, eu tenho a exclusividade comercial. Comercial. O que significa isso? Só eu posso ganhar dinheiro com essa patente, né? Com tudo isso que eu escrevi. Essa informação que está ali, ela vai servir para duas coisas. Primeiro, porque ela vai servir de base de informação tecnológica mesmo, que nem eu falei, de fazer uma busca de interioridade, de vocês fazerem uma busca para as pesquisas de vocês, que isso pode servir para novas pesquisas, novos trabalhos. Então, puxa, é interessante, é material bibliográfico, né, que está ali. E outro, ela serve para os concorrentes, às vezes, já irem se preparando, porque, por exemplo, de novo, né, cito a indústria farmacêutica, não só porque é minha área, mas porque ela usa muito essa parte de patentes. Um medicamento, quando está para expirar, ou para cair a patente dele, como diz, as concorrentes já têm a formulação prontinha. Se vocês lembrarem, até procurarem as notícias uns anos atrás, eu não me lembro exatamente que ano que foi, do Viagra, por exemplo, o Viagra ficou 20 anos com exclusividade. O dia que caiu a patente, no dia seguinte, já tinha os genéricos, né, os similares do Viagra na farmácia à venda. Eles falam, puxa, como é que eles conseguiram? Por quê? Porque eles tinham já acesso a essa documentação durante esses 20 anos, só que eles não podiam usar. Então, o que eles foram fazer? Nesse tempo, eles foram usando essas informações, desenvolveram dentro dos seus laboratórios, dentro das suas indústrias, o medicamento deles, já foram pedindo registro na Anvisa, criando um nome, uma marca, tal, já produziram os primeiros lotes, deixaram lá estocado. Cai a patente hoje, amanhã o medicamento já está na farmácia. Nayana, pode perguntar. Karina, você falou aí do Viagra e eu lembrei que eu li ontem ou anteontem mesmo uma notícia sobre estudos que estão saindo agora com o uso do, né, princípio ativo do Viagra, mostrando que ele pode ter aí uma ação bem interessante para prevenção do Alzheimer. Alzheimer, né? Eu li essa notícia. E aí, a minha pergunta vai justamente nesse sentido, porque isso é uma inovação, né? Só até para colocar para os nossos alunos, vejam bem, é exatamente o mesmo princípio ativo, ninguém desenvolveu, o produto em si é o mesmo, mas a aplicação é diferente, é uma inovação. O que eu queria perguntar aí para ti, em termos de propriedade intelectual, alguém pode entrar agora com pedido de patente diferente? Então, agora falando assim, olha, com tal dosagem, tal coisa, esse medicamento focado agora, então, para o uso e para o Alzheimer, né? Não mais para disfunção erétil, enfim, não sei direito como que é o... Acho que é disfunção erétil. Mas
pode haver um novo pedido de patente, então, como, né, isso é uma inovação, só que com uma diferença, né, simplesmente muda a aplicação? Então, assim, somente mudar a aplicação, não, né? Então, se for a mesma formulação, né? Então, tá lá, no pedido de patente do Viagra, provavelmente vai dizer que tem lá o sildenafil, acho que é a droga, cloridrato, citrato de sildenafila, sei lá, 5 miligramas, não me lembro. Na patente, geralmente, isso é outra coisa. A patente, você não vai colocar que é sildenafil 5 miligramas. Você vai falar que é entre 1 e 20, preferencialmente 5, ou entre 5 e 7. Então, por quê? Você já pede um pouco maior para você não deixar só 5. Ah, não, eu protegi só com 5. Alguém pediu com 7, já é outro. Então, se for fora dessa faixa que o laboratório original, vamos dizer assim, né, pediu, pode. Ou se mudar algum recipiente, porque além do sildenafil vai ter lá, né? Então, ele vai falar que tem o sildenafil, vamos supor aí, de 1 a 10 miligramas. Ah, não, mas agora eles estão vendo que para Alzheimer 0,5 miligramas é suficiente, né? Algo assim. Então, pode pedir outra patente. Então, não precisa ser uma droga nova, né? Pode ser a mesma droga, mas uma formulação nova. Eles vão falar, não, essa vai ser sublingual, então para ser sublingual vai ter, sei lá, vai ter açúcar junto, vai ter um corante diferente, vai ter, enfim, você muda a formulação e você muda a aplicação. E daí você vai falar, ó, e esse medicamento, ele serve para tal coisa. E daí você mostra os estudos. Claro que você tem que ter daí a justificativa, né? Por que ele serve para Alzheimer? Você testou? Que teste que você fez? Então, quanto mais aí informação tiver corroborando o que você está pedindo, né, mais fácil de ser concedido. Mas pode sim. Então... ótimo, obrigada. Só para a gente perceber que às vezes, né, só um exemplo, mas como nesse sentido de inovação, de propriedade intelectual, a gente precisa sair muito da caixinha, né? Quanto mais preso a gente fica engessado em ideias, né, pré-concebidas, às vezes, não, uma patente, né, a gente fala muito isso em relação à inovação. Inovação não é necessariamente criar algo 100% novo, né? Então, é bem importante ir trabalhando isso na cabeça da gente, de forma geral, todo mundo, porque a gente às vezes tem essa visão meio estreita das coisas. Com certeza. A gente fica nessa, acha que inovação, que uma patente é só uma coisa, né? Tem que inventar a roda, mas tem que ser algo completamente novo, né? E daí você pensa, puxa, eu nunca vou ter essa capacidade de criar algo, né, extremamente novo. Mas não, e às vezes as melhores inovações são pequenas alterações que são feitas em coisas que já existem e que trazem uma melhoria de uso, de eficiência, às vezes, redução de custos. A gente até sempre fala, só redução de custo não é uma patente, porque muita gente... eu fiz um novo processo, enfim, algum processo industrial para qualquer coisa, um processo de obtenção, ou de alguma droga, de algum produto químico, transformação de algo. Eu usei aqui a fibra do coco, né, dos cocos verdes que são jogados fora para fazer alguma coisa. Mas o processo é novo? A gente sempre tem que perguntar isso. Se for, não é novo, é o mesmo processo que já sempre foi usado. Se é o mesmo, não, mas se você mudou alguma coisinha, às vezes é um passo no processo que você mudou, e a temperatura que sempre é usada a 200, eu agora não preciso mais esquentar, e com isso eu tenho uma economia enorme, reduz tempo, Então, tudo vai depender da forma que você escreve e que você justifica quais as vantagens que você tem com, às vezes, pequenas mudanças que você faz em coisas que já existem. Pequenas alterações. Então, não precisa inventar uma coisa muito grande para ser considerado uma patente. Às vezes, pequenas alterações já são consideradas patente, porque é uma coisa nova, né? Então, primeiro de tudo, é o que tem que ser novo, não pode existir. Tem que ter aplicação industrial, então isso quer dizer, tem que poder ser usado em algum tipo de indústria, né? Ou processo ou produto. E o terceiro é a tal da atividade inventiva, que esse que é o mais difícil de entender o que é essa atividade inventiva. A atividade inventiva é bem isso, é essa chispa que a gente tem que ninguém teve.
Então, assim, tem que ter o pulo do gato, como a gente diz. Nossa, ninguém pensou nisso antes. Não pode ser simplesmente, né, como tem patentes, até tem outros cursos que a gente dá de patentes esdrúxulas, assim, coisas muito simples, que realmente não existem, mas que qualquer um podia ter pensado, né? Então, isso às vezes não é patente. Tem que ter olha, essa ideia, né? Nunca ninguém teve. Mas é bem isso, a gente tem que aprender a pensar desse jeito, né? Aprender a abrir a nossa mente, que é uma coisa difícil, porque a gente, desde criança, é muito acostumado a tudo seguir padrãozinho para tudo, né? E pensar fora da caixinha, e de repente o negócio é uma patente, né? Ou pode se tornar uma inovação. Enfim, voltando aqui. Então, documentação, essa daí, já vamos ver mais para frente também o que é cada uma. E esse é o nosso requerimento, então, como eu falei, né? Pedido de patente. O título do pedido, você vai ter que dar um título de que campus que você é. O pedido é uma patente de invenção ou modelo de utilidade. Aqui você já pode ver que tem um escurinho, e cada um tem uma observação. Então, vai ter um comentário, vai dizer o que você tem que preencher, como é que tem que ser o título, como é que você sabe se é uma patente de invenção ou modelo de utilidade, às vezes está linkando aqui para onde você pode ter mais informações ou decidir. E a segunda parte aqui fala sobre cotitularidade. Então, o que significa isso? Existe vínculo com outras instituições ou empresas, né? Então, no desenvolvimento dessa tua nova tecnologia, dessa tua patente, teve mais alguém junto, né? Alguém, vou até dizer alguém. Por quê? Então, aqui, quem são esses atores, né? Quem que são os inventores da tecnologia? Então, vocês vão citar nesse requerimento todo mundo que participou para desenvolver a tecnologia, entre alunos, professores, pesquisadores, servidores. Todo mundo aqui dentro da onde? Dentro da UTFPR, que tem algum vínculo com a UTFPR, né? Então, eu sou aluno da graduação, eu sou aluno da pós-graduação, eu sou professor efetivo aqui, eu sou só um pesquisador, um professor visitante, eu sou um técnico administrativo, enfim, qualquer um que tem aqui. Opa, tem uma pessoa que não é, né, da UTFPR. Então, daí vai entrar a tal da cotitularidade, que já falamos sobre isso. O que é essa titularidade? Titularidade é quem é o dono da patente, literalmente falando, né? Então, a gente tem o nosso regulamento de propriedade intelectual da UTFPR, até coloquei o link aqui onde ele está, e dentro desse regulamento, dos artigos diz que, por criação ou produção científica ou tecnológica da UTFPR, entende-se toda obra que possa se valer do direito de propriedade intelectual, quer dizer, que seja lá dentro de patentes, software, marca, desenho industrial, cultivar, todos aqueles lá, e que for realizada por, então aqui, professores e técnicos administrativos, alunos ou demais profissionais que realizam suas atividades de pesquisa. O que significa isso? A gente sempre diz que tudo que é produzido dentro da UTFPR pertence à UTFPR, né? Então, essa é a regra. Como assim? Então, assim, foi desenvolvido por professores e alunos da UTFPR, pertence à UTFPR. Quem vai ser o dono titular dessa patente é a instituição, é a universidade. E os alunos, professores, pesquisadores, eles vão ser os inventores. O que significa isso? Eles vão ser os autores. Eles têm o direito autoral, que sempre eles que vão ser citados, que foram eles que desenvolveram aquela tecnologia. Mas quem tem os direitos da comercialização é a UTFPR. Aí é aqui que muita gente, né? Como assim? Eu que criei algo da minha cabeça e a universidade vai ficar com tudo, né? Vai roubar a minha ideia, a minha tecnologia. Então, isso é o que a gente mais ouve, né? E é o questionamento da maioria dos alunos e até de vários professores também, que ficam com essa, falam, não, eu não quero, eu não vou dar para o TFPR um negócio que é meu, né? Então, enfim, o que eu posso dizer em relação a isso? Primeiro, que isso não é normativa da UTFPR, que isso é nacional, né? Então, existe uma lei e um decreto que diz que tudo que um empregado produz
relativo à propriedade intelectual. Estou falando aqui de patente, né? De patente e propriedade intelectual. Tudo que um empregado produz pertence a seu empregador. Então, aqui vão entrar os professores, né? Fala, tá, professor, então tudo bem, ele é um professor DE, dedicação exclusiva, ele a única fonte, né, de trabalho dele é a UTFPR, então tudo que ele faz pertence ao UTFPR. E os alunos? Então, os alunos, não existe uma lei específica, né, que diga estudantes de universidades que produzam. Então, existe essa dos empregados. Por quê? Porque patente é uma coisa para ser comercializada. Então, a patente, ela é diretamente ligada a empresas, né? Quem cria ou quem é dono de patente são empresas. Pode ser pessoa física? Pode. Então, assim, não existe essa... que geralmente a patente está associada, né, com o lado comercial e empresarial. Mas não existe no NPI, não tem nenhuma regra contra aí, uma proibição de que não possa ser uma pessoa física. Então, existem pedidos de patente de pessoas físicas. Pessoas físicas podem, elas mesmas, serem titulares de patentes aqui no Brasil. Não existe a proibição. Porém, aqui dentro da UTFPR, como em todas as outras instituições, todas, né? Isso, e não é exclusivo do Brasil também, claro, isso é em todo mundo é assim, né? As patentes pertencem às empresas. Vocês vão ver as patentes da Apple, da Siemens, da Volkswagen. A patente não é do engenheiro que criou aquilo, né? Aquele engenheiro provavelmente um dia ele vai ganhar um Nobel de alguma coisa, ele vai ganhar um prêmio pelo que ele criou, né? Mas ele não vai ganhar o dinheiro da venda daquilo diretamente, né? Não é ele sozinho, pessoa física, que vai lá negociar com alguém, é a empresa para onde ele trabalha ou é contratado. Então, os alunos, o que acontece? O que diz aqui? Que o que é criado, o que um aluno cria, geralmente tem um envolvimento da universidade. Geralmente, né? Por quê? Porque ele teve a ideia, porque ele estava na universidade, porque ele teve esses conhecimentos, porque ele é um aluno nosso, senão ele talvez nem teria esse conhecimento, porque ele tem disciplina com os nossos professores, porque ele tem acesso aos laboratórios. Então, todo esse entorno foi o que ajudou ele a criar a tecnologia. Então, o justo, né, seria a tecnologia pertencer à universidade. Aí já teve aluno que falou, não, mas eu criei em casa. Principalmente aqui software, né? A gente aqui patente é mais difícil, porque patente você precisa geralmente de um laboratório, de análise, de coisas físicas, e essa parte de infraestrutura você vai usar da universidade. É bem o que a Carol falou, você vai usar algum recurso da universidade. Você vai usar infraestrutura, laboratório, vai consultar alguém, vai usar a parte física mesmo, estrutural, que custa dinheiro, né? Então, usou recurso da universidade, pertence à universidade. Não usou, criei em casa, né? À noite, em casa. Tá tudo lá na minha casa, na garagem da minha casa, foi meu pai que pagou, recurso próprio meu, do meu pai, da minha família, o que eu consegui externamente, o que eu fiz um empréstimo. Aí vamos dizer, negociável, né? Questionável, a gente pode até dizer sim, isso pertence, é teu, né? Pega que é teu, fica com você, a universidade não quer nada. Essa é a norma. O que eu falo? A universidade, gente, não é polícia. A gente não tem um setor aqui que está olhando o que todos os 30 mil alunos estão fazendo. Não tem, é impossível, né? Então, se alguém criou alguma coisa e saiu da universidade, abriu sua empresa, está ganhando dinheiro com o negócio que ele criou, que por acaso teve ajuda da universidade, que foi durante o período da universidade que ele criou, ninguém vai sair correndo atrás e prender a pessoa e pedir, né? Não é esse o nosso interesse e nós nem temos pessoas ou um setor responsável por fazer isso. Mas, porém, né, a lei é essa, o regulamento é esse, e por isso, o que a gente pede? Tudo que for criado no âmbito da universidade tem que passar pela agência de inovação, né? E a agência de inovação, ouvindo o COAP, né, o Comitê de Avaliação, é que vai decidir se quer ou não. Daí tem um outro lado, né? Às vezes o COAP daí nega.
Quando o Coap nega, o que acontece? A gente abre mão dos direitos. Então, a gente escreve lá um despacho, um ofício, dizendo, ó, a UTF-PR não tem interesse em depositar o teu pedido de patente e ela está abrindo mão dos direitos, desses direitos que a gente tem aqui, segundo o regulamento de propriedade intelectual da UTF, abrimos mão para quem? Para os inventores. Então, você, criador, né, inventor da tecnologia, pode depositar no NPI, pode comercializar, pode fazer o que você quiser. E a gente manda isso para os inventores. E daí tem os inventores que ficam bravos com essa negativa, né? Então, tem os que ficam bravos porque dizem que a UTF-PR quer ficar com tudo, né? E tem os que ficam bravos porque depois a UTF-PR, quando ela manda para a gente nega, devolve, ó, toma que é teu, a gente não quer. E também fica bravo daí com isso, fala, poxa, como que a UTF-PR não quer, né? O pedido é ótimo, é maravilhoso. Gente, pode ser ótimo, pode ser maravilhoso, pode ser uma baita tecnologia. Porém, não dá para a gente depositar tudo, não dá, né? Antigamente dava. Então, assim, há 5, 6 anos atrás, a gente estava procurando patentes para depositar, porque a UTF tinha poucas patentes, né? E isso querendo ou não, né, ainda, conta pontos para a universidade é ranqueada, é classificada e conta aí o número de patentes, então, vamos dizer, é um indicativo, um indicador importante para a universidade, né? Ou era. Porém, a gente já chegou num bom patamar, né? A UTF-PR, ela hoje é reconhecida pelo número, quantidade de patentes que ela tem. Ela já foi convidada, uns anos atrás, até para ir para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que fica em Genebra. Então, o nosso ex-reitor, junto com o meu ex-chefe, que era o Gilberto Branco, diretor da agência, foram para Genebra, na Suíça, representar só 3 ou 4 universidades foram convidadas do Brasil para irem lá. Foi muito legal, então foi um reconhecimento a gente já teve pela quantidade de patentes. Porém, patente custa dinheiro, e vocês sabem que dinheiro é cada vez mais escassa nessa universidade, não nessa, né? Nas universidades públicas. Então, as patentes, elas têm que começar a se manter, né? Então, o que acontece? A UTF-PR decidiu agora que ela vai depositar pedidos de patente que, vamos dizer assim, que tenham um futuro, que possam ter alguma chance, né, ou uma viabilidade econômica. Então, a ideia é essa, que sejam feitas patentes e depositadas patentes que tenham um futuro aí promissor para chegarem ao mercado, né? A patente, então, tem que estar sempre ligada a isso. Essa também é a outra ideia. Bom, dito isso, a patente, então, ela vai ser da UTF-PR, né? A UTF-PR é a dona da patente, é titular. Porém, muitas vezes tem gente de fora, né? Quando tem gente de fora, é a tal da cotitularidade. E essa patente, como eu falei, a gente quer que ela seja explorada economicamente, né? Então, a ideia da patente é essa. A propriedade intelectual, ela pode ser negociada, seja por venda, que a gente chama de cessão, né? Então, eu posso ceder a patente, aí é vender completamente a patente, é tipo, eu tenho o título aqui, o documento, eu passo o documento para você, né? Como se eu vendesse meu carro, eu posso vender a patente, que não é o mais comum e usual. O mais usual é o licenciamento. Então, licenciamento é tipo o aluguel, é eu permitir que alguém use, explore a minha tecnologia, né? Um contrato com livre estipulação de cláusulas. O que eu recebo do licenciamento são chamados royalties, né? Então, todo mundo já deve ter ouvido falar aí dos royalties, né? É isso. Royalties é o valor que eu recebo por emprestar, né? Por licenciar a minha patente para um terceiro. Então, a UTF-PR, ó, por sua natureza, não realiza exploração econômica de patentes. Isso quer dizer, a UTF-PR é uma instituição de ensino e pesquisa, né, de extensão. Ela não vende, ela não vai fabricar. A gente não tem aqui como fabricar, é como vender uma patente. Nem tem como, instituição pública, é uma coisa extremamente complexa e complicada. Então, tem que ter um terceiro, tem que ter uma empresa envolvida para explorar economicamente. Então, quais são as duas principais formas? Uma é eu achar uma empresa, né? Criei minha patente e eu vou atrás de empresas que possam estar interessadas naquela minha área. A gente sempre fala isso. Nós, da Agência de Inovação, nós somos hoje
quatro pessoas, né? Já foi muito mais, hoje somos 4. Então, assim, é impossível, a gente não consegue ir atrás dessa parte. Então, a gente fala, essa parte quem tem que fazer são os inventores. E até porque o TFPR tem patente de todas as áreas, né? A gente tem patente de tecnologias espaciais, petrolífera, alimentos, enfim, farmacêuticas tem também, tem das mais diversas. Então, para a gente é muito difícil, né, ir negociar com empresas de tudo quanto é área e ramo, não tem como. Então, a gente deixa isso para os inventores tentarem aí essa aproximação, e se aparecer alguma empresa interessada, aí sim chega junto aí a agência de inovação, e nós ajudamos nessa parte de negociação e transferência de tecnologia, estipular cláusulas, contratos, valores de royalties, como que vai ser feita a transferência. Essa é o número 1. Número 2, é abrir uma empresa, né? É o empreendedorismo dentro da universidade. Então, são os próprios inventores fazerem aí a sua startup, né? Iniciarem, ter uma empresa, às vezes, incubada dentro da universidade, criar a empresa, desenvolver aí a tecnologia com a ajuda, auxílio da universidade dentro do que é possível na área de empreendedorismo, e comercializar essa tecnologia com um CNPJ próprio. Neste caso, pode ser feito também, né, essa empresa pode ser feita de duas formas, ou essa empresa ela pode ser criada depois da patente, né? Então, foi feita a patente entre alunos e professores, foi depositada a patente no NPI somente em nome da UTFPR, e depois esse grupo resolveu iniciar uma empresa, e essa empresa vai ter que licenciar a tecnologia que é da UTFPR, né? Então, é feito um contrato, startup, aqui vou chamar, né, UTFPR, onde a UTFPR passa os direitos aí com uma remuneração, né? Não pode ser remuneração, gente, não pode, né? É até proibido, renúncia de receita, procuradoria jurídica não permite, então tem que ter estipulado ou um valor fixo, ou muitas vezes tem os dois, né? Eu pago tanto para ter acesso à tecnologia, daí também muita gente fala, poxa, mas é injusto, fomos nós que criamos, né? Então, mas vocês criaram no âmbito da UTFPR, a UTFPR está lá cuidando de toda a tua patente, de toda essa parte burocrática, pagando anuidade todo ano, cuidando para não perder a patente, porque também é bem trabalhoso, inclusive a gente paga, tem software que a gente paga anualmente, caríssimo, para nos ajudar nessa gestão, né, dos 600 pedidos quase aí que a gente tem, porque senão a gente perde algum, né? Eu e meu colega, nós somos 2 aí que cuidamos desses 600 pedidos, então assim, e às vezes cada um tem uma data certa para pagar, não é que uma vez por ano eu vou lá e ver, toda semana a gente tem que estar acompanhando e mantendo esses pedidos para não perder. Então, tudo isso a UTFPR faz em troca, né, de ter aí algum retorno com isso daí. Então, como é que funciona essa divisão de royalties, né, dentro da universidade? Também isso daqui, gente, é lei federal, ó, tem um decreto, até coloquei ali, não fomos nós que inventamos, né? É assim em todas as universidades, em todas as instituições. Então, nos entes públicos diz que a divisão de propriedade intelectual, diz assim, a empresa, né, ou a instituição, ela pode pagar como forma de retribuição, remuneração, até 1/3 do que ela receber com a patente para os inventores. Então, é isso que diz a lei, né? Até 1/3. 1/3, 33,33, então, até esse valor. O que a UTFPR colocou no seu regulamento? Que se receber alguma coisa, né, royalties da tecnologia, 40% vai ficar para a agência de inovação, para o custeio né, dessas taxas de NPI, taxas de escritório, taxa de manutenção de software que a gente tem e tal. 30% vai ficar para o departamento de origem, então, de que departamento que veio, né, onde que foi desenvolvida essa tecnologia, ou do programa de pós-graduação, ou do departamento, ou da incubadora, enfim, né, do setor aí, departamento onde mais foi utilizado para o desenvolvimento da tecnologia. Para quê? Para ser investido em novas pesquisas, né? Então, é dinheiro para você comprar coisas para o laboratório, para utilização aí
para novas pesquisas. E 30% para os inventores, né? Então, essa é a divisão única, não existe outra, não é negociável, né? Isso está em regulamento, isso está em lei federal. Então, a UTF é a que recebe tudo, vamos dizer assim, e reparte dessa forma, 40, 30, 30. Né? Então, é dessa forma que acontece. Calma, deixa eu passar aqui, que eu já quero aproveitar e falar disso aqui também. Aí tem a parte que eu falei de startup, né, de abrir empresa. A outra forma possível é já fazer a patente com uma divisão, né? A patente, ela não precisa ser somente da UTF-PR. Ela pode ser também da UTF e de outras instituições, 1, 2, 3, enfim, quantas tiverem participado aí do desenvolvimento da tecnologia. Então, um dos casos que acontece são com empresas incubadas, vamos dizer assim. Então, o que a gente, se os inventores já têm essa ideia de empreender, né, não, nós mesmos vamos querer abrir a empresa, nós mesmos vamos querer produzir esse produto e comercializar, vender, a gente já tem aí, enfim, um público, algo assim, a gente já incentiva que eles abram a empresa antes de depositar o pedido de patente. Tenham um CNPJ, né, já criem a empresa e esse pedido de patente já seja feito em cotitularidade, né, meio a meio. Então, daí aqui a gente coloca que metade do pedido pertence ao TFPR, metade do pedido pertence à empresa incubada. CNPJ pode ser MEI, sim, pode sim, claro. Então, não tem problema, pode ser só uma pessoa, não precisa ser a super empresa, pode ser uma pessoa, criou ali, em Ponta Grossa a gente fez alguns casos assim, né, a Carol estava lá na incubadora, não tá mais, Carol, não, né? Não, desde 2020, saiu de 2020. Ah, tá. Mas esteve lá na incubadora, tem vários pedidos que a gente fez assim, ali em Ponta Grossa, e em várias outras incubadoras aqui de outros campos aí da universidade. E a universidade pode ceder ao parceiro privado a titularidade da patente mediante compensação financeira ou não financeira. O que significa isso? Tem empresas, aqui daí não nessa parte da empresa incubada, tem empresas grandes, vamos dizer assim, Petrobras, né? A UTF-PR firma um acordo com a Petrobras para o desenvolvimento de uma tecnologia. E às vezes dentro da pós-graduação, né? Vai ter um aluno aí de mestrado ou doutorado que tem o doutorado industrial, agora também tem um programa, né? O doutorado acadêmico industrial, não lembro como é que é o DAI, que é feito, desenvolve um produto no âmbito da pós-graduação, mas diretamente para uma empresa. E essa empresa, às vezes, ela quer a tecnologia para ela, né? Mas isso, gente, é tudo firmado no contrato. Então, tem que ter um contrato firmado antes e essas cláusulas têm que ser bem definidas. E sempre passam pela agência de inovação. Então, todo contrato que tem alguma cláusula de propriedade intelectual, todos da universidade, passam pela agência de inovação e a gente verifica a cláusula de propriedade intelectual. Por quê? Porque, como eu falei lá, não pode ter renúncia de receita, a gente também não pode abrir mão de direitos. Mas vamos supor que a Petrobras fale, não, essa tecnologia eu nem quero que fique metade para vocês, eu quero ela inteira para mim, né? Vocês estão desenvolvendo para mim, eu vou querer ela inteira. A gente pode ceder essa tecnologia para eles, né? E nem depositar o pedido em nome da UTF-PR, porém tem que ter uma compensação, que não é só a compensação, né, o que eles estão pagando para desenvolver aquela tecnologia, porque muitas vezes a empresa está pagando, está dando bolsa, pagando bolsa para os alunos, para os professores, comprou algum equipamento, né? Além disso, tem que estar estipulado no contrato que ela vai dar alguma coisa, pode ser dinheiro ou não, então não precisa ser, pode ser não financeiro, que é o que, quando não é dinheiro, né? Então, eu vou reformar o laboratório, algo assim. Então, isso pode, né, em troca da propriedade intelectual. Então, meio que você já vende a propriedade intelectual inicialmente. E dentro do nosso regulamento, a única coisa que diz é que o mínimo numa tecnologia vai ser 10% para o TFPR, né? Então, esse é o mínimo do mínimo, vamos dizer assim. Abaixo disso, meio que não pode aceitar, né? Mas tem que ter justificativa. Se é meio a meio, geralmente não precisa muita justificativa, é o padrão, né? Então, se duas empresas
trabalharam juntas, metade de uma, metade de outra. Se chegar 75 para a UTF, 25 para outra empresa, a UTF também não questiona. Agora, se chegar a menos 50%, 60% ou 70% para a empresa incubada, esses dias chegou um pedido para a gente, acho que era 75% para a empresa incubada, empresa de um professor, e 25% para a UTFPR. Daí a UTFPR, o COAP lá falou, beleza, a gente aceita, mas nós não vamos depositar o pedido. Pode depositar você, cuidar, custear tudo. Então, o TFPR só custeia, e não só custear, porque às vezes os custos aí são divididos, né? Quando tem duas empresas, a empresa, mesmo que seja incubada, vai pagar metade, né? Ok, vamos dividir os gastos no NPI. Mas quem cuida de todo o pedido é o TFPR. E como eu falei, o cuidar do pedido, essa gestão do pedido durante os 20 anos é trabalhosa, né? Trabalhosa e custa o nosso salário, o nosso tempo, né? Então, a gente só aceita fazer isso quando for mínimo 50% para a gente, né? Se a UTFPR tem abaixo de 50%, nós não vamos fazer esse pedido. A gente fala, quem cuida do pedido é a outra instituição. Nós aceitamos participar, mas não vamos cuidar, né? Então, tem que ter esses cuidados aqui e sempre verificar essas divisões. E, claro, a gente também, que eu digo, né, o TFPR não quer explorar ninguém, nós seguimos leis e todo órgão público só pode fazer o que está dentro da lei, né? A gente não pode fazer nada fora. Então, nós temos que seguir as leis, as normativas e muitas vezes a parte burocrática que existe, né? Mas nós também queremos ver as tecnologias no mercado, né? É o que é o sonho, que tudo que seja desenvolvido aqui dentro da UTFPR chegue no mercado, né? Esteja um dia à venda, faça sucesso, que a empresa ganhe dinheiro, que os alunos, né, tenham esse prazer de empreender, essa vontade de empreender, de desenvolver coisas novas, de criar uma inovação, de levar isso para o mercado. Então, a ideia é essa e, lógico, que a gente quer ajudar da melhor forma possível. Então, tudo é discutível e negociável dentro das normas, né, das leis que a gente tem que seguir. Gente, vamos, 10h30 a gente faz um intervalinho, pode ser? Pode sim, Karina. Tá, então eu continuo aqui mais um pouco. Qual é a ideia? Qual é o ideal? Parceria, né? Parceria universidade-empresa. Então, a gente sempre fala, para uma propriedade intelectual existir e ser exitosa, o ideal é ela já começar com uma empresa. Já começar. Dificilmente uma propriedade intelectual, isso tem milhares de estudos falando sobre isso, que começa somente da universidade, ela vai alcançar o mercado, né? É bem difícil. Então, o ideal é que quando a gente pense nessa nova ideia, ou às vezes a gente nem pense, a gente traga essa ideia de uma empresa. Então, ou a empresa que vocês trabalham, ou alguma empresa da área de vocês, que vocês foram atrás, procuraram, né? Pode ser feito isso, e muito também dentro da pós-graduação, né? Dentro do mestrado, doutorado, já tem vários que incentivam essa parceria. O que acontece? A empresa, ela vai te dar a demanda, né, tecnológica, então muitas vezes não é você que vai precisar pensar numa inovação, é a empresa que já vai te dar o que falta para ela, qual que é um problema que ela tem, né? E a universidade, né, ou os alunos, com a pesquisa, corpo técnico, laboratório, vão tentar achar essa resposta, né? Vão tentar achar alguma coisa que solucione esse problema para a empresa. Então, essa é uma forma boa de começar uma nova tecnologia, até porque, ou quando a empresa ajuda com investimentos, né? Aqui vai depender muito da empresa e do tamanho da empresa, a gente sabe que não é a realidade de todas, as grandes empresas sim, investem em inovação, em novas pesquisas, mas pequenas empresas, as pequenas e médias empresas brasileiras, muitas vezes não têm recurso para isso, então elas precisam de inovação, mas elas não têm dinheiro para investir nisso. Então, aqui tem que ter uma parceria, aí, um equilíbrio de alguma forma, para tentar, né, ajudar e que eles também nos ajudem. Porém, eles podem levar essa tecnologia mais facilmente ao mercado
do que ela desenvolvida somente dentro da universidade e depois você ter que procurar um parceiro comercial, né, depois que a tecnologia já está pronta, que a patente está depositada, a patente foi concedida, agora eu vou ir atrás de vender a minha patente. E às vezes as empresas não querem, porque é difícil para elas, às vezes tem que mudar todo aí o processo industrial delas para adaptar essa nova tecnologia, né? Ou às vezes é um processo novo, um produto novo, é muito difícil para elas, então, e custoso também. Então, é mais complicado. Parceria sempre é o melhor. Motivações para o depósito do NPI. Gente, a principal função, como eu falei, é levar a tecnologia ao mercado. Então, essa é a função do sistema de patentes, né? No Brasil e no mundo. A gente deposita uma patente para ter exclusividade, né? Para ter a exploração comercial. Exclusividade da exploração comercial. Além disso, daí, com isso, eu vou ganhar royalties, né? Então, royalties é a remuneração aí para o uso dessa propriedade intelectual. Essa remuneração, como eu falei, quem recebe é a universidade, e a universidade divide e vai repassar 30% para os inventores. Se a patente já for feita em cotitularidade, 50-50, por exemplo, com a empresa incubada, daí, de novo, existem dois casos. Ou a empresa incubada que vai licenciar, ela vai licenciar metade da tecnologia. Então, vamos dizer, o que ela vai pagar vai ser acertado um valor de royalties, né? 4% você me deve. Royalties são porcentagens, assim, em torno de 2% a 5%, geralmente, que você paga para quem é dono da tecnologia. Você vai pagar metade disso, né? E depois você ganha ainda os 30% de você como inventor. Então, você ganha por ter a empresa, metade aqui, e ganha 30% da parte da universidade por ser inventor da tecnologia. Para a universidade, isso é bom, porque ajuda a equipar laboratório, né, comprar equipamento, então isso quer dizer ter mais dinheiro para pesquisa, né, melhorar a qualidade da pesquisa na universidade, fomenta a universidade além do ensino, pesquisa e extensão, né, que é o que a universidade já faz, então além disso a universidade passa a ser mais tecnológica, né, principalmente a nossa, e inovadora, então isso é legal também, acaba melhorando aí o nome da universidade, e para as pessoas, também é legal para o currículo. Gente, esse é o último ponto, não é o primeiro a ser pensado, como muitas vezes é o último, mas vamos dizer assim, é um incentivo também. Por quê? Porque no Lattes hoje você já pode colocar um depósito de patente, né? Então, você coloca lá um artigo publicado e o depósito de patente. Então, de uma mesma pesquisa, você pode ter vários aí artefatos que derivem da tua pesquisa, né? Geralmente a gente tem a tese e a dissertação, os artigos que geralmente são obrigatórios aí nos programas de pós-graduação, e pode ter a patente também. Mas desde que a patente não seja feita somente para currículo, né? Então, não é essa a ideia. A ideia principal da patente é levar tecnologia ao mercado. Então, sempre quando for pensar em patente, escrever a patente, tem que pensar com esse pensamento, né? Tem que ter esse pensamento. Então, aqui já mostrei para vocês a quantidade de pedidos. Esses amarelinhos aqui são os softwares. Então, a gente não tinha quase nenhum registro de software, né? Chegou aqui em 2015, 2016, a gente começou a fomentar isso, né? Dá para registrar software também, tal, não é só patente. E fez um boom aqui de registro de software. Então, a gente teve um número muito elevado que nós tivemos que dar uma diminuída. Então, aqui, em 2020, esses softwares também passaram a ser analisados pelo COAP, né? Então, todos os pedidos de software, de programa de computador que chegam na universidade são analisados e são decididos, né? Sim ou não, deposita ou não deposita. Por quê? Porque, primeiro, pelo custo. Então, é um custo alto, né? A universidade não tem mais dinheiro para bancar e manter todos esses pedidos. Segundo, também porque a gente não quer mais depositar qualquer coisa. Nós queremos depositar e ter ali de pedidos, não importa se é patente, software, marca, cultivar, desenho industrial, que sejam realmente relevantes. É difícil decidir isso, né? O que é relevante e o que não é.
mas enfim, a gente tenta de alguma forma, e cada vez a gente vai aprimorando aí os parâmetros de avaliação. Esses formulários de avaliação também estão lá no nosso portal, se alguém quiser ver, como é que o Coap analisa, quais são os pontos que o Coap avalia, né? Então, tem esses formulários que o Coap usa para avaliar o pedido de patente, estão lá no nosso portal, para quem for escrever um pedido de patente também ter, né, ideia e noção disso, do que é avaliado pela universidade. Mas sempre tem aqui um pouco do subjetivo, vai, né, do que você olha e fala, puxa, esse acho que vale a pena. A outra coisa que a gente está tentando ver são áreas, então, verificar quais são as áreas estratégicas do Estado, né? Estamos pegando o Estado do Paraná, como universidade, né? A universidade aqui que está inserida em todo o Estado do Paraná, e isso é uma coisa que o governo federal tem feito também, na verdade, que muitos países fazem e o Brasil nunca tinha feito, de definir áreas estratégicas. A gente quer ser bom em quê? Né? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Não dá para ser bom em tudo, né? Então, essa é outra resposta que a gente tem que ter, porque às vezes a gente fala, puxa, o governo federal, né, o CAP, CNPq, só está dando bolsa agora para programa que seja dessa área, programas de outra área reduziram um monte de quantidade de bolsa, não querem mais investir em pesquisa. Gente, infelizmente não dá, como a gente diz, não tem dinheiro para tudo, então tem que escolher. E aqui dentro do Paraná, o Paraná tem vários documentos aí definindo áreas estratégicas para o Estado, e dentro dos nossos pedidos de patente de software, a gente tem tentado dar mais pontuação, ou ênfase, ou escolher pedidos que tenham a ver com as áreas estratégicas do Paraná, né? Então, sempre está a área de meio ambiente, né? O Paraná é um estado agrícola, né? Então, coisas ligadas à agricultura, tecnologias que melhorem aí as plantio, técnicas agrícolas sempre são interessantes, né? Ligadas à saúde também sempre está. Então, tudo que é tecnologia ligada à saúde também é bem legal e importante. Indústria alimentícia, indústria de automóveis, são indústrias fortes no Paraná. Então, pesquisas nessas áreas são pesquisas que vocês vão encontrar também maior quantidade de recursos, né? Então, se alguém quiser ir atrás de programas de Fundação Araucária, recursos, investimentos para pesquisas, para projetos, para patentes, sempre eles vão fomentar algumas áreas. Então, a universidade também está tentando focar mais nessas áreas para definir que patentes. Então, vocês podem ver aqui em 2020, a gente teve uma redução significativa no número de pedidos, foram menos de 80, né, no total, 40 e poucas patentes, comparado aos 3 últimos anos, né, 17, 18, 19, agora 21 vai ser menos ainda, por causa da pandemia. Carol, diretamente não, então nem precisa se preocupar. Para software, sim, quem avalia software já tem que verificar qual que é a área. Para patente, como são bem menos, a discussão é feita na reunião do Coap mesmo, fora a avaliação que é feita, é mais técnica, mais assim, tem novidade, tem atividade inventiva, essa parte de área estratégica é mais daí já na hora da discussão, que daí tem os relatores que apresentam e os outros discutem e verificam só na reunião, assim, então vamos dizer, mais subjetivo, não é lá escrito, né, uma avaliação formal. E esse ano 2021 vai diminuir um pouco mais, né? Já estamos aí em dezembro, praticamente não vai ter mais quase pedidos depositados esse ano, e eu não me lembro em quantos a gente estava, 40 ou 50 no total, que é uma média boa, sabe? Para a gente, assim, o aceitável para as universidades. Então, vamos dizer, a gente está chegando num equilíbrio, sabe? Nós estávamos muito baixo, daí a gente fez um boom muito grande, e agora a gente está tentando equilibrar um pouco as contas também, né? O que a gente consegue fazer, e de acordo com o que a universidade aí quer, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade. Apesar de ser difícil julgar a qualidade, isso que eu falo para vocês. Muitas vezes a gente nega um pedido, não porque ele não tenha qualidade, porque tem pessoas que ficam chateadas com isso, né? Puxa,
o Coap aí negou o meu pedido, quer dizer que o meu pedido não é bom. Então, tem gente que tenta justificar todas as formas, né? E fala, gente, puxa, ele é bom, claro que ele é bom, né? Um pedido de patente, os pedidos de patente que chegam para a gente, assim, quase todos são, assim, muito bons. Mas tem que escolher, né? Então, a gente tem que ter algum critério. Então, daí que vem, né, a decisão do sim ou não aí, de depositar somente algumas coisas, porque tem que ter, não dá para depositar tudo, infelizmente, né? Não dá. Chegou num limite. Essa é a primeira parte. Bom, vamos fazer intervalo, depois eu continuo. O que vocês acham? Pode ser? Não sei quanto tempo geralmente vocês costumam fazer, uns 5, 10 minutos, 15? 10 minutinhos pode ser, Karina, mas você que define, se quiser mais. Não, 10 minutos, 10h45 a gente volta. Tá, então combinado. Respirar um pouquinho no banheiro. Uhum. 10h45 voltamos, então. Pode Tá. ser? Eu vou pausar aqui, gente. Eu acho vou encerrar a gravação. Me ajudem a lembrar, recomeçar depois, tá bom? Daí a gente faz parte 1 e parte 2. Ótimo, tá bom. Obrigada, Nayana.